Historiador Matheus Dalmas, ele que é chamado sempre que a gente tem questões envolvendo temas contemporâneos, política internacional, mas também relacionado à história. Nesse dia 20 de setembro, que eu pego como gancho a fala de um outro autor gaúcho, que é bastante conhecido, que é o Peninha, e que diz o seguinte, que a Revolução Farroupilha, é o Eduardo Bueno que fala, o Peninha, é uma guerra que os gaúchos perderam, fingem que empataram e comemoram como se tivesse ganho. Que história é essa? Tudo bem, professor Dalmas? Bom dia. Tudo bem, Nicolas? Bom dia aos ouvintes. Não, o Peninha tem razão, é uma boa analogia, né? É uma boa figura de linguagem essa da Revolução Farroupilha como uma derrota que hoje em dia é comemorada como vitória. De fato, foram 10 anos de combate, não é pouca coisa, né? A Revolução Farroupilha, ou as guerras que a gente chama de Revolução Farroupilha, elas começaram em 1835 e se estenderam até 1845, é um período longo. No mesmo contexto, houve outras guerras de províncias contra o Brasil Império, né? E nenhuma guerra se estendeu tanto quanto essa. Então foi uma guerra longa, houve bastante mortes, houve muitas cidades sitiadas que não puderam ter acesso a alimento e que tiveram os seus animais, os seus alimentos requisitados pelas tropas farroupilhas. Então foi um período de carestia, né? Foi um período duro por onde a guerra passou. E no final de tudo houve um acordo, né, entre o Brasil Império e os líderes da Guerra Farroupilha para que a guerra cessasse com a maioria vamos dizer assim, das causas defendidas pelo Brasil Império conquistadas. Bom, professor Dalmas, qual que era o cenário da época, o que levou a essa revolução que teve questões tributárias, inclusive, em relação ao preço do charque, onde havia uma tributação maior do Rio Grande do Sul, se comparado, por exemplo, com o Uruguai. Qual que era o cenário lá nos anos de 1835 para que essa guerra acontecesse? Daria para resumir em 3 grandes atritos entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, a capital do Brasil Império. E esses 3 grandes atritos têm a ver com questões militares, especificamente militares, questões políticas, que aí tem a ver com a relação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro, com a capital do Império. E a questão econômica que tem a ver com os tributos, uma carga tributária mais baixa para um charque importado do Uruguai e da Argentina, um charque platino, o que fazia com que esse charque fosse mais barato, né, do que o charque comprado do Rio Grande do Sul. Então existe essa questão econômica, é a mais conhecida de todas, né? É o que a gente conhece, os charqueadores da metade sul do Rio Grande do Sul reclamavam ao governo regencial, e aí é importante o ouvinte lembrar, né? O Dom Pedro I havia renunciado, abdicado da coroa em 31, e o Brasil vinha sendo governado por regentes do trono. Esses regentes, por mais que fossem escolhidos pelo Congresso brasileiro, não tinham a mesma autoridade do imperador para representar o poder central. E isso abriu brechas para que muitas províncias do Brasil tentassem mais autonomia, ou negociando politicamente, ou até entrando em guerra, pegando em armas. Houve vários conflitos belicosos nesse período aí. Então, a questão do charque foi uma tentativa de negociação dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A Assembleia essa que tinha sido criada há pouco tempo, né? A Assembleia Legislativa foi criada em 1834. E em 35 já começa um entreveiro, né, entre o Rio Grande do Sul e o centro do país. E havia 2 partidos políticos, basicamente, que conseguiam eleger deputados no Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul não era diferente, que era um partido conservador, um partido monarquista e favorável a decisões centralizadas no Rio de Janeiro, e um partido liberal, que é um partido monarquista, mas que defendia mais autonomia para as províncias, para os estados. Então, os charqueadores, ao mesmo tempo, também eram deputados estaduais filiados no Partido Liberal. Esses é que reivindicam ao Rio de Janeiro, nós gostaríamos de vender o nosso charque de uma maneira mais competitiva para o centro do país, e para isso é necessário aumentar a tarifa de importação do charque uruguaio e platino. Não havia interesse do Rio de Janeiro em atender essa reivindicação. Uma segunda reivindicação militar
tem a ver com o fato de que esses mesmos charqueadores e que eram deputados pelo Partido Liberal também eram militares, com patentes militares no Exército Imperial. Muitos deles eram coronéis, eram tenentes, eram generais e participaram de uma guerra pelo Brasil contra o Uruguai e contra a Argentina na Guerra da Cisplatina. É uma guerra que tinha encerrado em 1828. E na Guerra da Cisplatina, o Rio de Janeiro pediu para os militares do Rio Grande do Sul algo do tipo: vocês vão usar os escravos de vocês, os recursos de vocês nessa guerra, e quando acabar a guerra o Rio de Janeiro vai ressarcir, né, vai fazer um pagamento por isso tudo. Esse pagamento nunca foi feito. Então o mesmo charqueador que está descontente pela questão do tributo do charque, também está descontente porque não recebeu o ressarcimento da Guerra da Cisplatina. Então essa é uma segunda treta, né, entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E existe uma terceira treta, que é o fato dos deputados da Assembleia Legislativa rio-grandense e de outras províncias pretender que o governador da província, né, chamado de presidente da província, fosse escolhido pelos deputados e não pelo Rio de Janeiro, né, não pelo regente do trono. Era uma reivindicação política, né, aquela história, gostaríamos de escolher o nosso governador, gostaríamos que o charque tivesse um tributo mais caro para o charque importado e gostaríamos de receber as indenizações da Guerra da Cisplatina. A resposta do Rio de Janeiro foi não, não e não. E aí o estopim para que aconteça um conflito armado é o fato do Rio de Janeiro ter nomeado um governador da província a contragosto desses deputados do Partido Liberal, prevendo que não seria bem recebido em Porto Alegre. O governador desembarcou em Rio Grande, e de Rio Grande veio a cavalo, então, via terrestre até Porto Alegre, e os deputados estaduais do Partido Liberal resolveram impedir a entrada em Porto Alegre desse governador nomeado. É aí que começa então a Guerra Farroupilha, né? Simplesmente o governador é impedido de entrar em Porto Alegre e os deputados do Partido Liberal tomam a cidade de Porto Alegre, né? Conseguem derrotar a força policial do Império que protegia a cidade, e esse é o 20 de setembro de 1835. Durante o turno da tarde, os deputados do Partido Liberal, que também eram militares, que também eram charqueadores, controlam Porto Alegre, tomam a Ponte da Azenha. O grande líder militar e também político desse grupo era o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves entra galopando triunfalmente em Porto Alegre depois que acontece a tomada da cidade, e essa é a estátua de bronze que homenageia esse momento, que está hoje na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, em frente ao Colégio Júlio de Castilhos, para quem conhece a cidade, né, em frente ao Julinho. Existe uma estátua de bronze do Bento Gonçalves galopando com uma espada abaixada, né? Esse detalhe é importante porque o Bento não foi um beligerante ali, ele não guerreou, né, naquela batalha. Ele chegou depois, né? Depois da cidade tomada, ele entrou galopando por aquela estrada ali. E aí a estátua homenageia justamente esse momento. Porque tem muita gente que pergunta por que não fizeram uma estátua do Bento Gonçalves com a espada em riste, né, galopando para combater. Por esse detalhe, né, ele não combateu exatamente, né, ele foi uma liderança mais distante, e aí depois ele entrou triunfalmente. Então o 20 de setembro é isso, e começa com uma disputa política entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, sem querer proclamar a república alguma, né, sem nenhum discurso separatista. Essa ideia separatista surgiu ao longo daquele ano, e só no 11 de setembro, né, de 1836 é que se proclamou uma república, e mesmo assim foi uma parte do Partido Liberal que se identificava com a república. O Partido Liberal é monarquista, né? Então uma parte do Partido Liberal mais exaltado, mais radical, e o apelido dos exaltados radicais era Farroupilha. Então aquela parte farroupilha do Partido Liberal é que acabou proclamando a república. Bom, aí o conflito ganhou outra proporção. Bom, tem questões, e muitas, envolvendo tudo isso. A gente se pergunta a respeito dos farrapos, em função dessa nomenclatura também, mas ao mesmo tempo, você fala do Bento Gonçalves, que foi um dos heróis que acabou sucedendo dessa Revolução Farroupilha, mas de fato os heróis e os principais símbolos, eles acabam sendo
mais fortemente atrelados à cultura gaúcha com a formação isso já na década no ano de 1930, por aí, que foi justamente quando um gaúcho toma o poder e vira o presidente da nação. Eu te diria assim que antes mesmo do Getúlio Vargas ser o presidente em 30, o Rio Grande do Sul teve o Júlio de Castilhos como governador entre o final do século XIX e início do XX, e depois o Borges de Medeiros. O Borges foi governador por 20 anos seguidos, praticamente ininterruptos, e esse período de governo castilhista, borgista, filiados que eram no Partido Republicano Rio-Grandense, e também chamados de chimangos e tal, esse grupo providenciou homenagens a lideranças políticas e militares da Revolução Farroupilha e deles mesmos, né, como uma tentativa de criar uma identidade regional com estes nomes. Então, entre 1900 e 1930, então, antes até do Getúlio ser presidente, o Rio Grande do Sul começou a ter avenidas, praças, prédios, enfim, homenageando nomes ligados à Revolução Farroupilha e nomes ligados ao governo Castilhos e Borges de Medeiros. Então, são os governadores homenageando seus próprios pares e escolhendo a Revolução Farroupilha como algo a ser celebrado. E aí existe uma curiosidade, né? Por 100 anos não se comemorou Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Foi uma decisão, por exemplo, do governo estadual em 1935, o governador era o Flores da Cunha. Em 1935 o governo estadual decidiu, faz 100 anos da Revolução Farroupilha, a gente já homenageou alguns nomes, né? Corte Real, Vicente da Fontoura, Davi Canabarro, Bento Gonçalves, Bento Manuel, então quem sabe vamos fazer uma grande exposição, né, de celebração do centenário. E Porto Alegre pela primeira vez sediou um mega evento oficial, né, feito pelo governo do estado, com elementos simbólicos, figurativos da metade sul do estado, que é essa figura do gaúcho e tal, do pecuarista, que não era muito comum pro porto-alegrense enxergar aquilo ali. E um grande pavilhão foi montado no que hoje é o Parque da Redenção. Lá é que foi feita essa celebração do centenário da Revolução Farroupilha. Então houve sim, né, essa construção posterior sobre a importância da Revolução Farroupilha e é algo daqueles governos estaduais ali que a gente chama de governos positivistas, porque eles acreditavam nessa filosofia francesa e tal, e isso dominava muito a historiografia, que, né, a história que gostava de... é uma história que não se pratica mais, é uma narrativa de fatos políticos enaltecendo os grandes líderes. Era esse tipo de história que se produzia e esse tipo de história acabou consagrando nomes como o do Bento Gonçalves. O fato é que se cria uma identidade regional, estadual, gaúcha e que denota as comemorações de hoje e que, independente do que foi e na prática, na realidade crua, o que se sucede é uma cultura rica de gostos, de músicas, de uma cultura gastronômica, de tradições e que merece ser valorizada e celebrada até hoje porque nos constitui como moradores aqui do estado mais ao sul do Brasil. E aí aparece muito com destaque para isso o papel dos centros de tradição gaúcha, já que durante a era Vargas, na ditadura do Getúlio, houve uma decisão do Estado brasileiro, do governo Vargas, de acabar com as identidades regionais, de promover uma campanha de nacionalização, proibir hinos e bandeiras estaduais. Havia até a solenidade de queima das bandeiras estaduais na Semana da Pátria. E quando acabou a ditadura do Getúlio, em 45, a identidade regional pôde ser cultuada mais uma vez. E aí é que surgem os CTGs, né? O primeiro CTG surgiu em 1948, se não me engano, em Porto Alegre, que é o CTG 35, tem esse nome, né, em alusão ao ano de 1835. E figuras como Paixão Cortes, o Barbosa Lessa foram importantes para imaginar como poderia ser divulgada na metade norte do Rio Grande do Sul, que não tinha muita familiaridade com a cultura pecuarista, charqueadora. É um local do Rio Grande do Sul que a Revolução Farroupilha nem passou. Como divulgar lá a cultura da metade sul? E aí, então, o papel do CTG foi importante para mostrar, né, para essa parte do estado quem era o gaúcho, qual era a indumentária, qual era o instrumento, né, da lida da pecuária, o que era o charque, né, que é uma cultura que
repito, né, não é a cultura do estado inteiro, é a cultura de uma região e que acabou sendo difundida no norte. É interessante citar, né, professor Dalma, são mais de 3.700 centros de tradições gaúchas em todo o mundo, ou seja, algo que faz parte de uma cultura, de uma tradição e que acaba dentro dessa programação da Semana Farroupilha tendo o seu ápice. Professor, obrigado pelas informações, pela aula de sempre, um bom feriado. Valeu pelo convite, um bom feriado e estamos de volta aí quando precisar. Valeu, muito obrigado, professor historiador Matheus Dalmas, participando conosco direto aqui do acampamento Farroupilha de Lajeado do rancho do Grupo Independente. 11:02, a temperatura subindo, 27 graus e 8 décimos, clima abafado, sol aparece entre as nuvens, vem aí o Independente Notícias, o intervalo e daqui a pouco a gente tá de volta. Na Rádio Independente, troca de ideias.